Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Silvano, professor de História, e vamos dar continuidade, ao conteúdo da terceira unidade que a gente já tinha começado presencialmente, certo? Nessa aula de hoje, uma aula totalmente diferente da nossa, que é uma aula virtual, a gente vai tirar dúvidas com relação a como Napoleão chegou ao poder, quais foram os acontecimentos que antecederam a chegada dele ao poder, o que ele fez e como ele fez, as transformações no governo dele, certo? Entre outras coisas. Vamos lá. Vamos entender primeiro o contexto, da França nesse período, século XVIII, século XIX. Primeiro, a França estava passando por uma grande crise, crise de desemprego, fome, entre outras coisas. Famílias, pequenos grupos de famílias, hierarquias, oligarquias, estavam tendo seus benefícios, tendo seus privilégios, enquanto 90% da população passava fome, desemprego, etc. e tal. E aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que nesse período, século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, estava acontecendo que um novo movimento surgiu na Europa, o Iluminismo, e aí influenciou a vários países da Europa, inclusive a França, certo? Que influenciou de maneira que colocava o povo para raciocinar e o povo para querer mudar o governo, querer mudar aquela realidade. E qual era as três palavras, liberdade, igualdade e fraternidade? Elas representam as três cores da bandeira da França. E aí existiu uma grande revolução, a Revolução Francesa, que ocorreu no ano de 1789, onde o povo se revoltou contra o governo, e aí começou aquela quebra de braço entre os parlamentares, que foi dividido em dois grupos, inclusive eu já falei para vocês em sala de aula, que era os geraldinos e os jacobinos. Os jacobinos, eles defendiam os pobres, a classe trabalhadora, em tese, certo? E os geraldinos defendiam a burguesia, defendiam os privilégios de quem estava no poder, quem estava ali naquela monarquia, naquele império há muitos anos. E aí veio, inclusive nós herdamos, a política brasileira como mundial herdou essa questão de dizer assim, partido X é partido de esquerda, partido Y é de direita, Justamente, esse termo esquerda e direita surge na Revolução Francesa na França, certo? Como assim, professor? Seguinte, os jacobinos, sentavam do lado esquerdo do parlamento francês e os geraldinos sentavam do lado direito. E aí eles começaram a ter esse costume, de quem, os geraldinos no caso, sentavam do lado esquerdo e os jacobinos do lado direito. E aí ficou essa ideologia de que os jacobinos, porque sentavam do lado esquerdo, defendia, em tese, os trabalhadores, a classe trabalhadora, os pobres. E os geraldinos, que sentavam do lado direito, defendia a burguesia. E aí, até hoje se tem essa ideologia que, na maioria das vezes, não condiz com a verdade, porque o partido tal é de esquerda, então em tese ele defende o trabalhador. Nem sempre, Ou o de esquerda, o de direita defende os burgueses. Nem sempre, certo? Mas só para a gente entender melhor. Continuou com a economia defasada, o desemprego, a miséria, entre outras coisas, que se arrastou por alguns anos, certo? E aí o que é que acontece? Acontece que nessa época, nesse período, 1789 até 1899, comandando o exército, invadindo outros territórios, conquistando novos territórios para aumentar o Império Francês. E aí foi quando ele soube que a França estava passando por essa grande crise e outra revolução, porque, por exemplo, os jacobinos estavam no poder, e aí os geraldinos queriam dar um golpe para tirar eles do poder, e assim sucessivamente, um querendo derrubar o outro. Foi o que ele fez. Aí ele voltou do Egito, certo? Foi bem recebido pela população francesa. Aí dia 9 de novembro
de 1799, ele deu um golpe, né, no Jacobinos do Geraldino e se tornou o novo, né, cônsul. Né? Ele criou um sistema político consueles, que eram 3 cônsuls, e ele era o principal, e depois disso ele se tornou imperador. E aí ele fez várias modificações, aí ele começou a criar vários códigos, né? Várias leis, por exemplo, Código Penal, Código Napoleônico, Código Comercial, entre outras coisas. Eu sei que ele começou a revolucionar a economia francesa e aí foi melhorando a economia francesa e ele se tornou um grande imperador e começou a expandir o Império Francês. Vamos entender mais um pouquinho aqui, ó. Lembrando que quando ele chegou ao poder, o que foi que ele fez? Ele começou a assumir com mão de ferro despotismo e recuperação econômica. Como eu já falei, ele dissolveu o parlamento, né? Acabou com os jacobinos e geraldinos, fechou o parlamento, que é uma maneira, né, autoritária, despotismo é uma maneira autoritária de governar, né? Ditadura, certo? E ele começou a recuperar a economia com novas leis, novos códigos, como por exemplo o Código Comercial, criou o Código Penal, né? Entre outros. E aí começou a tudo andar melhor na França, certo? Esse é o lado positivo dele. Só que nós sabemos que teve o lado negativo, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. E aí Napoleão se tornou o grande imperador, certo? Nós sabemos que a França, nessa época, começou a se destacar economicamente, certo? E como ele queria que a França fosse o maior império da região, ou do mundo, né? Ele queria inclusive ultrapassar a Inglaterra com relação à Revolução Industrial. Ele queria que a França começasse a exportar, a importar, a ter fábricas e superar a economia inglesa, certo? E aí foi quando ele arrumou um probleminha com os ingleses, certo? Que foi quando ele, mais tarde, veio a decretar, né, a criar o tal do bloqueio continental, que a gente vai ver depois isso, certo? Mas vamos lá. Bloqueio continental. O bloqueio continental, como eu estava falando agora, foi o seguinte. Ele queria que a economia superasse a Inglaterra, queria que a França, né, fosse o maioral no mundo, fosse realmente o maior império. Então ele começou a tentar negociar com a Inglaterra diplomaticamente, quer dizer, fez vários acordos, 3 acordos com a Inglaterra, para organizar a questão da comercialização entre a Inglaterra, a França e os países fornecedores de matéria-prima que fornecia para a Inglaterra e para a França. Mas qual o problema? O problema é que a França era inferior à Inglaterra. Por quê? A Inglaterra, ela foi o berço, como nós sabemos, da Revolução Industrial. Ela foi onde criou-se as primeiras fábricas. Então ela estava anos-luzes com relação à industrialização na frente da França. E a França queria ultrapassar isso. De forma diplomática, de forma comercial, a França não conseguiu, Napoleão não conseguiu. O que ocorre? Napoleão, como tinha um exército gigantesco, né, na França, e vencia todas as batalhas com os países inferiores a ele passou a não mais tratar com a Inglaterra de forma diplomática, quer dizer, na conversa, né, na amizade, e passou para guerra. Tentou, né, vencer pela força, pela guerra. E o que foi que ele fez? Como todos os países, com exceção da Inglaterra e outros, temiam a França, Napoleão fez um decreto, né, um decreto, criando uma lei, dizendo assim, ó, todos os comerciantes, todos os países que compram e vendem para a Inglaterra, a partir de hoje estão proibidos de comercializar com a Inglaterra. Qual era o objetivo dele fazer isso? Quebrar a Inglaterra, né? Quebrar a economia inglesa, certo? O que acontece? Acontece que alguns países, ainda por debaixo dos panos, né, começou a fazer a comercialização, vender e comprar da Inglaterra, mesmo sendo proibido, certo? E aí vem essa questão do tal do mercado negro, né? Comércio negro, que é até uma forma pejorativa de se falar, né? Isso, essa questão do mercado negro, mas eles utilizavam na época, que era tipo proibido, né? Que era uma forma de
desleal de se comercializar. Mas vejam bem, aí é onde entra a nossa história do Brasil. Né? Professor, mas a gente está falando de Revolução Francesa, estamos falando de Era Napoleônica. O que é que tem a ver com a nossa história, a história do Brasil? Tudo a ver, né? A história, como eu falo para vocês, ela sempre se entrelaça. Né? A história, ela se liga, certo? Então, para você entender, como já falam os historiadores, quer entender o futuro, quer prever o futuro, estuda o passado. Então, aí foi quando veio, né, o nosso país entrar nesse rolo aqui, entre aspas, que foi o tal do bloqueio continental. Por quê? Professor, mas a gente está falando de era napoleônica e agora o Brasil, o que é que tem a ver? Tudo a ver, como eu já falei agora. Por quê? O Brasil, como eu falei para vocês quando eu expliquei o assunto relacionado ao descobrimento do Brasil, né, e tal, o que acontece? Existem dois tipos de colônia, né? Existe a colônia de povoamento e a colônia de exploração. Nós, Brasil, colônia Brasil de Portugal, no primeiro momento, nos primeiros anos, nós fomos colônia de exploração, que é aquela colônia onde se tira tudo que tem de bom e se leva para a sede, que no caso era Portugal, né? Então, era apenas explorado, tirado a riqueza daqui, levado para Portugal, para Europa e vendido para lá, né? E aí, quando aconteceu isso, né, o bloqueio continental, em 1808, o que é que acontece? 1808, 9 anos depois, né, do Napoleão ter assumido lá, ter sido se tornado imperador, o que acontece? Ele baixa o decreto, o tal do bloqueio continental, e aí, como Portugal comercializava muito com a Inglaterra, vendia os seus vinhos, entre outras coisas, e comprava tecido, comprava, né, roupas, etc e tal, eles continuaram comercializando por debaixo dos panos, como fala o povo, né, e nas escondidas, vendendo e comprando na Inglaterra. Quando foi um certo dia, o exército napoleônico descobriu que tinha navios, né, partindo de Portugal para a Inglaterra, da Inglaterra a Portugal e vindo as mercadorias. E aí foi quando Napoleão soube e disse: vou dar uma lição nos portugueses. E mandou, né, um recadinho para Dom João VI, dizendo o seguinte: olha, daqui a X dias, né, daqui a alguns dias, nós iremos chegar em Portugal. E vamos invadir Portugal e você e a sua família vai dançar. Né? Ameaçou que ia matar ele e tal, que ia acabar com tudo lá em Portugal. O que acontece? Família real, né, já se apavora e já passa uma mensagem, manda um mensageiro até a Inglaterra, pedir ajuda ao governo inglês, para que o governo inglês ajude nessa mudança, né, nesse translado da família real e dos empregados e tal, do pessoal que vinha com a família real para o Brasil. E aí é quando, né, entrelaçam a história da era napoleônica com a nossa história aqui. Quer dizer, nós éramos colônia de exploração e de repente, a partir de 1808, passamos a ser colônia de povoamento. Né? Por isso que o Brasil, comparando com outras colônias, se desenvolveu rápido, né? Razoavelmente rápido. Por quê? Porque nós éramos de exploração, né? Era só levar as coisas que tinha daqui, e depois, graças ao Napoleão Bonaparte, nós se tornamos colônia de povoamento. Foi quando a família real veio para cá, né? Em 1808, corrido, né? No popular, vieram corrido, porque senão corria o risco de Napoleão chegar lá e dar uma voadora neles e tal. Então eles vieram para cá. E aí eles começaram a investir, mudaram, né, a sede do governo para o Rio de Janeiro e começou a investir, criar a escolas de belas artes, criar biblioteca, fazer um palácio, né, calçar algumas ruas, saneamento básico. Quer dizer, eles quiseram padronizar o Rio de Janeiro semelhante a Portugal, né, para dar um conforto melhor à família real aqui. Então, por isso que o Brasil, a colônia brasileira, se desenvolveu um pouquinho mais depois que a família real veio para aqui, certo? Por conta do bloqueio continental. E aí, o que acontece? Todas as batalhas
que Napoleão Bonaparte enfrentava, né, quando ele dizia assim, vou invadir tal país, ele ia lá e conquistava realmente. Por quê? Porque ele queria que a França fosse realmente o maior império do mundo. Napoleão, ele era um grande admirador de Alexandre o Grande, né? E Alexandre o Grande, como nós sabemos, foi um grande desbravador também, que imperou, tentou praticamente conquistar todos os continentes do mundo. E Napoleão quis imitar ele, né? Napoleão conquistou o Egito, conquistou quase 90% da Europa, conquistou vários continentes, certo? A África, entre outros, parte da África, entre outros, né? Então Napoleão queria praticamente invadir todos os países do mundo e queria que todos fossem submissos a ele. O que acontece? Ele arrumou um problemazinho quando ele tentou invadir a Rússia, certo? Rússia, Napoleão a caminho do fim. O que acontece? Napoleão tinha um exército com mais de 600 mil homens, né? Nessa época era bastante gente, um exército gigantesco, preparado, só que tinha um probleminha, né? Eles eram muito bons, né? O exército francês era muito bom em terra firme, a cavalo, né? Quando dizia assim, vai ter que atravessar um rio, vai ter que atravessar o Oceano Pacífico, o Atlântico, né? Entre outros. O que acontece? Ele já não tinha o domínio de ter embarcações, de ter costume de atravessar e tal oceanos, né? Em terra firme ele se garantia. Já foi um ponto negativo para ele. Outro ponto negativo é que a Rússia, durante o inverno, dependendo do ano, o inverno lá é bastante rigoroso. Quer dizer o quê? Muito frio. E aí Napoleão inventou de pegar, né, cerca de 500 mil homens e partiu para a Rússia, para invadir a Rússia. E a Rússia, esperta que era, usou uma técnica de guerra, né, que era chamada de técnica da terra arrasada ou terra queimada. Como era que funcionava isso? Funcionava mais ou menos assim. Eles faziam o seguinte, o exército francês entrou em território russo, então, por exemplo, quando os soldados russos, que era bem menor, né, a quantidade do que os franceses, sabiam que eles estavam próximos, por exemplo, eles estão vindo aqui na cidade X, daqui a 3 horas eles chegam nessa cidade que a gente está. O que era que eles faziam? Eles faziam o seguinte, eles pegavam tudo que tinha de alimentação, água potável, tudo que tinha de bom, que o exército francês poderia utilizar a favor deles, né? Eles queimavam, eles envenenavam, derramavam comida, queimavam as casas, colocavam veneno nas águas dos riachos, poluíam tudo, deixavam tudo, né, arrasado, como já fala, né? Terra queimada ou arrasada. Por quê? Eles faziam. O que acontece? Napoleão, né, foi perdendo seus homens, perdendo seu exército nesse percurso, porque a Rússia sabia a estratégia deles, que era utilizar o território do inimigo para se alimentar, né, para comer, para beber e tal. Então a Rússia começou a acabar com tudo, queimar as próprias cidades, justamente para conter o exército francês. Resumindo, a Rússia conseguiu vencer o exército gigantesco de Napoleão sem dar um único tiro, sem usar uma espada, certo? Então Napoleão voltou para a França, perdido, né? E aí, como o jornal, a mídia francesa era dele, já que ele era um imperador autoritário, ele deu uma desculpa lá que perdeu porque faltou alimentação, faltou água e tal. Quando acontecia o contrário, que ele ganhava, ele, né, rasgava seda, se elogiando e tal. E aí o que acontece? Por conta dessa perca, né, além de perder para a Rússia, perdeu centenas, milhares de homens, né, nessa guerra, né, nessa batalha que nem chegou a lutar. O que aconteceu? Ele foi, então, expulso da França, né? Ele foi expulso da França e ficou exilado um bocado de tempo numa ilha chamada Ilha de Elba, certo? Que fica no oceano. E aí, depois disso, os anteriores governantes passaram a governar de novo a França.
Ele fugiu da ilha de Elba, voltou para a França e conseguiu ainda ficar mais 100 dias depois desse período, certo? E depois foi novamente exilado e expulso de lá. Mas como esse conteúdo é bastante grande, pessoal, eu dividi ele em duas partes. Ele é da página 404 até 417. Aí hoje a gente estudou da 404 até 410. Próxima semana a gente termina, né, o resto do conteúdo, certo? E a gente conclui e tira mais algumas dúvidas. Mas mesmo assim, aqui no portal, no plural, eu vou deixar uma atividade para vocês com 8 questões relacionadas ao que eu expliquei hoje aqui nessa aula, da página 4 à página 10, certo? E qualquer dúvida, qualquer dúvida, indagação, pode ir na minha rede social, no meu WhatsApp, no meu PV e perguntar, tirar dúvida, tudo certinho, que eu estou à disposição para responder, certo? Tchau, até a próxima aula. E só para ressaltar, ó, lavar as mãos direitinho, respeitar o isolamento social, né? A única maneira de evitar, né, de não remediar é o quê? Evitar. Evitar para não remediar.